Saudações a todos. Prosseguimos com o curso Como Planejar a Produção Passo a Passo, abordando agora a determinação da capacidade de produção. Após uma breve exposição, passaremos aos cálculos para a obtenção da capacidade produtiva. Inicialmente, informo que à medida que avançarmos com diferentes vídeos, os inscritos no canal poderão solicitar planilhas eletrônicas práticas indicadas, que sistematizam alguns procedimentos demonstrados. Em sentido cronológico, seria necessário tratarmos antes da gerência do desenvolvimento de novos produtos. Porém, entendemos ser mais didático abordar inicialmente outros fatores que integram o planejamento da produção, como capacidade produtiva, programação, etc. Na análise desses fatores, a necessidade da gerência do desenvolvimento de produtos ficará mais evidente e, portanto, melhor compreendida quando da demonstração das suas particularidades. A determinação da capacidade produtiva está vinculada a inúmeros fatores. Esta listagem salienta alguns mais relevantes às metas deste vídeo. Cada um desses fatores pode ser ampliado em detalhes de grande relevância. Nesse vídeo, porém, abordaremos alguns apenas, focando os cálculos de capacidade produtiva. Com esse propósito, cabe ainda definir os conceitos de sistema, processo e operação. Para isso, começaremos pela menor fração de algo que ocorre no tempo, na produção, expandindo até a visão panorâmica do que pretendemos considerar. Micromovimentos, por exemplo, alcançar, agarrar, mover, soltar, em conjunto formam um movimento, que em conjunto formam um elemento operacional, por exemplo, posicionar uma peça, que em conjunto formam uma operação, por exemplo, estampar, que em conjunto formam processos de produção, exemplo, estamparia, usinagem, montagem. O conjunto de processos, e especialmente como são gerenciados, regras, procedimentos, ênfase administrativas, etc., por fim, formam um sistema de produção. Este detalhamento, além de definir alguns conceitos, demonstra a amplitude da atuação em que podemos abordar a produção, sem a necessidade de abdicar de sistemas de produção que tenham ênfase na qualidade e motivação dos colaboradores. Vamos ver agora os cálculos de capacidade produtiva. Comecemos com um exemplo mais simples, prosseguindo na consideração do tempo de preparação de máquinas, balanceamento da produção, etc. Para o cálculo da capacidade produtiva de uma operação, é necessário ter seu tempo padrão. O tempo padrão é obtido através da cronometragem e estudo do trabalho. Informações sobre cursos e treinamentos presenciais ou online podem ser encontrados no site indicado, que também está na descrição desse vídeo. Empresas de pequeno porte podem julgar que não é possível ter um profissional dedicado a esta função. Porém, o conhecimento sobre o assunto pode ser disseminado para diferentes profissionais dentro da empresa com enormes benefícios. Aqui apenas salientamos que o tempo em segundos sexagesimais, relógios comuns, deve ser convertido para minutos decimais, como os exemplos a seguir. Para o cálculo da produção hora, basta dividir 60 minutos, uma hora, pelo tempo de fabricação unitário. Então, 60 dividido por 0,5, 120 unidades por hora. Seguem outros exemplos de cálculo de produção hora. Para sabermos a produção dia, basta multiplicar a produção hora pela jornada em horas decimais, ou dividir diretamente a jornada total em minutos pelo tempo padrão da produção de uma unidade. A jornada que aqui temos como exemplo soma 8 horas e 48 minutos. Esses 48 minutos devem ser transformados em decimal, que seria 48 dividido por 60, igual a 0,8. Mais 8 horas, temos 8,8 horas. Se transformamos as 8 horas em minutos, 8 vezes 60, igual a 480. Se somamos esses 480 minutos aos 48 restantes, temos 528 minutos. Se dividimos esses 528 minutos por 60, temos igualmente as 8,8 horas. Multiplicando a produção hora anteriormente obtida pela jornada em horas, 8,8 horas, temos a produção dia. Esse mesmo resultado seria obtido se dividíssemos diretamente o total de minutos dia, 528, pelo tempo unitário. Para avançarmos no cálculo da capacidade produtiva, necessitamos algumas novas informações. A quantidade de recursos existentes, que tratamos aqui,
e a produtividade planejada que veremos a seguir. A capacidade de produção hora e dia deve ser multiplicada pela quantidade de recursos específicos à operação e análise que estão disponíveis e planejados para a sua execução. Caso se altere e defina outra quantidade de recursos, a produção final também alterará. A produção hora e dia até aqui calculadas é a 100% de produtividade. Embora seja um objetivo a alcançar, a avaliação do desempenho histórico da produção e a meta de produtividade planejada desde a determinação dos custos para apuração de preço de venda devem ser considerados para o planejamento da produção. A forma de obter os índices de produtividade e outros indicadores é ampliada no treinamento relativo à cronometragem. Como exemplo, utilizando um índice de 90 como produtividade planejada, a produção com 2 recursos é alterada de 2.112 unidades por dia para 1.900 unidades, 2.112 vezes 90 dividido por 100, ou, mais diretamente, 2.112 vezes 0,90. Ao alterar o índice de produtividade planejada, se altera também a produção planejada. Podemos, ao invés de definir a produção com recursos necessários, definir a quantidade dos recursos necessários para a produção que seja planejada, partindo da capacidade de produção de um recurso. Alterando a produção planejada, os recursos correspondentes são calculados. Todos esses cálculos, com as duas visões de capacidade produtiva, com recursos existentes e os necessários para a produção planejada, podem ser resumidos em uma linha de tabela do sistema informatizado ou planilha eletrônica. Se a produção planejada for alterada, alteram-se os recursos necessários e a avaliação dos recursos existentes. Também trazemos aqui o índice de aproveitamento de recursos, que aprofundaremos ainda nesse vídeo. Assim também, ao longo do vídeo, vamos ver outras ampliações desta tabela. Ao tratar da capacidade produtiva de máquinas com tempo de preparação, podemos ter 3 abordagens segundo as peculiaridades da operação. A primeira considera que a definição do tempo padrão a partir de cronometragens envolve tolerâncias ou acréscimos relativos à fadiga física, fadiga mental, necessidades pessoais, etc. Além destes, atribui-se então acréscimos percentuais relativos à preparação de máquinas, mas com critério. A segunda trata o tempo de preparação de máquina como um elemento regular da operação. E a terceira também trata o tempo de preparação como um elemento da operação, que, devido à sua irregularidade, é tratado dinamicamente e não de forma fixa. O tempo destinado à ferramental preparação de máquina só poderá ser tratado por tolerâncias percentuais para obtenção do tempo padrão se tiver um tempo mínimo de execução e uma frequência de ocorrência baixa e regular. Normalmente, esse procedimento é utilizado em situações em que o tempo de preparação pode ser adequadamente considerado com um acréscimo de até 1% no percentual de tolerância. Tratamos a seguir do segundo e do terceiro casos. Considerando que a preparação de máquina tem uma regularidade constante e um baixo tempo relativo, podemos tratá-la como um elemento da operação. Percebam que a máquina tem um tempo de preparação de 5 minutos, neste exemplo, ocorrendo regularmente 12 vezes ao dia, resultando então em 60 minutos de tempo de preparação em um dia. A jornada dia sendo 528 minutos, resulta em um tempo remanescente para a produção de 468 minutos. Se considerarmos como exemplo 1,17 minutos de tempo unitário, a produção na jornada integral seria de 451 unidades por dia. Porém, na jornada realmente disponível à produção, esta será de 400 unidades por dia. Então, se a jornada total é de 528 minutos, mas só é possível fabricar 400 unidades, basta dividir 528 minutos por 400 unidades para se obter o tempo unitário corrigido pela consideração do tempo de preparação de máquina. Neste exemplo inicial, o tempo unitário de 1,17 minutos passa a ser de 1,32 minutos por unidade. O acréscimo nesse caso é de 12,82% sobre o tempo original, ou 0,15 minutos. Se a operação tiver variações de tempo de preparação ou de frequência de ocorrência, o tempo total pode sofrer grandes alterações com consequente variação da capacidade produtiva. Estas ocorrências, como todas as outras que causem menor desempenho da produção,
exigem nossa especial atenção. Lembremos que o foco desse vídeo é a determinação da capacidade produtiva. Porém, o estudo do trabalho e a sua racionalização deve ser objeto de avaliação contínua. O tempo de preparação e qualquer outra atividade não diretamente produtiva não deve ser simplesmente aceito e somado ao tempo padrão, sem discriminação ou posterior análise. Além disto, existe uma série de indicadores de desempenho de máquina que exigem a consideração discriminada de elementos da operação, como, por exemplo, a eficiência global dos equipamentos, que, em sua metodologia, considera disponibilidade, performance e qualidade de forma integrada. Apesar do inglês, esses indicadores são de fácil compreensão por cronometristas, cronoanalistas, encarregados de produção, etc. O que existe é uma certa dificuldade da coleta prática de informações para obter esses indicadores. Para resolver esta questão, temos sugerido procedimentos em treinamentos online e presenciais. Com esse alerta em mente, prosseguimos agora com a terceira forma como o tempo de preparação de máquina pode ser considerado. Caso o tempo de preparação de máquina seja significativo, minutos e não segundos, e a frequência sofra grande flutuação a cada lote ou período de produção, o procedimento de correção anterior não é aplicável. A frequência de troca de ferramental de máquina será tão maior quanto maior for a quantidade de produtos e quanto menor forem as quantidades a produzir de cada um por período ou dia. Por esta razão, em muitos casos, ocorre o agrupamento de lotes de vendas com entregas semanais. Esse procedimento, embora favoreça a produção, deve ser avaliado conjuntamente com as áreas comercial, financeira, logística, que envolve fretes, etc. Para exemplificar uma situação para análise, temos os dados a seguir, relativos a uma máquina e quantidade variável de produtos e quantidades a produzir. Durante um dia, diversos produtos são produzidos, temos a seguinte situação. Aqui temos os produtos, o tempo padrão de cada um deles, que é variável, o tempo de troca de ferramental de cada um deles, que também, no caso aqui, é variável, a quantidade a produzir, os minutos necessários para produzir a quantidade de cada produto e a soma dos dois valores, os minutos necessários à produção e os minutos necessários às trocas. Temos aí, então, a divisão do tempo total necessário à produção, trocas mais produção, dividido pela quantidade de unidades a produzir. Esse último cálculo resulta no tempo final por unidade. Esse tempo final pode ser comparado com o tempo padrão original e o acréscimo analisado. Assim também as médias ponderadas do dia e o acréscimo médio, no caso aqui, de 6,71% sobre o tempo que seria necessário sem as trocas. Também a capacidade produtiva pode ser analisada. A capacidade somente com o tempo de produção seria de 79,44 unidades por hora, mas cai para 74,44 unidades por hora. Assim também, as horas totais necessárias de 15,99 vão para 17,6 horas necessárias à produção destas unidades. Simulando outras ocorrências, com maior ou menor quantidade de trocas de ferramental por dia ou por período, se observa que o tempo final e a consequente capacidade produtiva pode sofrer grandes variações. O tempo médio de produção e a capacidade produtiva de cada produto, ficando assim com um caráter variável e não fixo, leva à pergunta: qual tempo unitário o setor de cronometragem deve informar ao planejamento da produção para o cálculo de capacidade produtiva? A resposta prática a esta questão envolve a integração entre setores e atividades da empresa, enfatizada desde o vídeo de introdução desse curso. O planejamento da produção deve dispor de recursos informatizados, planilhas ou, idealmente, no sistema informatizado da empresa, destinados a programar os lotes de produção, gerando datas de início e fim, além de efetuar os cálculos de capacidade produtiva nas condições variáveis de quantidade de produtos e unidades a produzir em dado período. Assim, o setor de cronometragem, ou melhor dizendo, o setor de estudo do trabalho, deve discriminar o tempo padrão unitário de produção e o tempo de cada preparação de máquina de cada produto. A interação das informações, como lotes de produção com produtos e quantidades discriminadas, tempo padrão de cada produto, tempo de preparação de máquina, de troca de cada produto e etc., gerará os minutos totais ou carga em horas que cada lote necessitará para a sua produção e, consequentemente, a data de início e fim de entrega. Este recurso informatizado também permitirá simulações de diferentes possibilidades de produção. Assim, temos desenvolvido ferramentas informatizadas com esse propósito,
como planilhas em Excel, VBA, aplicativos e sistemas em linguagem Delphi, além de orientar o seu desenvolvimento em várias linguagens de programação para sistemas de algumas empresas. Um exemplo de processos onde esta interação dinâmica é fundamental é na injeção de produtos termoplásticos, pois a preparação de máquinas ocorre na troca de matrizes, porta-moldes e de matéria-prima. Todos esses eventos com tempos de duração significativos. Nos processos de produção industrial, dificilmente haverá uma única operação a ser considerada. Normalmente existem dezenas e até centenas de operações para a produção de um único produto. Para uma produção racional e para evitar a formação de estoques de produção de semi-acabados entre as diferentes operações e processos, é necessário regularizar a produção de cada operação e processo. Esse procedimento é chamado de balanceamento da produção. O balanceamento da produção terá diferentes possibilidades e características de acordo ao arranjo das operações, que pode ser por arranjo físico ou grupo operacional e em linha de produção. Passamos a listar várias operações em uma tabela que conjuga os critérios e os cálculos vistos até aqui. Aqui é definida a produção planejada. Aqui, a jornada diária. Aqui estão listadas as operações que devem ser descritas na íntegra, além do número sequencial. Aqui temos os tempos padrão correspondentes. Aqui definimos a produtividade planejada, que corrige a produção hora e dia inicialmente a 100%. Com isto, é possível o cálculo da necessidade de recursos, pessoal, máquinas, etc. Estes recursos, inicialmente calculados como fração, devem, em primeira análise, ser arredondados para mais até um número inteiro. A seguinte coluna demonstra o índice de aproveitamento dos recursos arredondados. Para obter esse índice, basta dividir a fração de recursos, no caso da primeira operação sendo 1,947, pelo valor arredondado correspondente, no caso 2, e transformar o resultado em percentual. Esse índice não pode ser muito baixo, nem ser acima de 100%. O total de frações e o total de arredondamento de recursos permite a análise geral do balanceamento. No exemplo aqui demonstrado, esse índice está baixo, o que merece uma análise mais profunda. Esses assuntos são mais bem explicados no treinamento relativo à cronometragem. Na coluna seguinte, ocorre o cálculo da produção possível com a quantidade arredondada de recursos de acordo com a produtividade planejada. Esses mesmos cálculos ocorrem a partir da quantidade efetivamente existente de recursos, que não é calculada, mas lançada pelos analistas. Na análise dos recursos existentes, há colunas em que os recursos calculados são comparados com os existentes em produção e em quantidade, demonstrando a diferença entre as duas análises. No cabeçalho, a capacidade produtiva deste processo e suas operações é calculada. É a menor de todas calculadas ou a restrição de produção. Se a quantidade de recursos existentes é alterada, como no caso da operação 4, que passou de 3 recursos para 2, a produção final balanceada é alterada de forma correspondente à nova restrição e é acusada a falta de um recurso para a obtenção da produção planejada. Se a produção planejada for alterada, como no exemplo de 1.850 unidades por dia para 2.850 unidades, é acusada a falta de vários recursos. Se a produção planejada for alterada para 950 unidades por dia, é acusado o excesso de vários recursos. Existe ainda uma questão que podemos salientar em relação a este exemplo. As operações 7 e 8 têm um tempo padrão de 0,35 e 0,15 minutos, respectivamente, ambas com um índice de aproveitamento de recursos muito baixo, somando 3 recursos pelo cálculo de recursos necessário. Então, se os recursos permitirem a conjugação, isto é, a soma dos tempos das duas operações, o total ficará 0,5 minutos. Este tempo, no exemplo, decorre em apenas 2 recursos e não 3 para sua execução. Existem muitas questões a considerar ao aplicar esse procedimento, como polivalência de operadores, tipo de máquina empregada, se a produção é por arranjo físico ou linha de produção, etc. O fato é que o recurso informatizado que se utilize para essas análises deve permitir a soma de tempos entre operações, de maneira a racionalizar o balanceamento e a utilização de recursos. Neste exemplo, o total de 18 recursos com 79,4% de índice de aproveitamento passou para 17 recursos com 85,2% de aproveitamento.
O ideal é que exista uma nova coluna para o resultado da soma de operações conjugadas, mantendo-se o registro do tempo padrão de cada operação. A planilha a seguir é uma demonstração desta funcionalidade, entre outras. Comecemos salientando algumas de suas características. Aqui, ao clicar, foto ou imagem do produto sendo analisado pode ser inserida na planilha protegida, bastando selecionar o arquivo de imagens do Windows Explorer. Associada a cada operação, é selecionado o código da máquina, equipamento ou posto de trabalho, a partir de lista previamente elaborada. Da mesma forma, o código dos recursos humanos correspondentes. Na coluna seguinte é informada a quantidade de recursos existentes. Na coluna ao lado é informado o tempo padrão de cada operação, com a coluna que segue destinada ao agrupamento de operações anteriormente mencionado. A coluna seguinte listará os tempos padrão das operações conjugadas, como já veremos. Nestas outras colunas estão os cálculos já vistos na tabela anterior e a produção possível com os recursos existentes. Nestas células do cabeçalho, os índices de aproveitamento de recursos são calculados, considerando a produção planejada, a menor produção balanceada e a menor produção com recursos existentes. Na coluna para o agrupamento ou conjugação de operações, digitando-se a letra C na linha correspondente a uma operação, esta tem seu tempo somado com a operação anterior. Nas colunas de análise de recursos existentes, excessos ou faltas de recursos são demonstrados. Com a conjugação feita, aparece um recurso sobrando, que deve ser corrigido na coluna de recursos existentes. Sendo necessário e possível agrupar todas as operações listadas, basta digitar a letra C a partir da segunda operação. Também é possível qualquer outro agrupamento de operações contíguas. Na parte inferior da planilha estão as listagens de recursos e seus códigos correspondentes. Fórmulas somam cada um apontado como necessário no balanceamento. Outra característica é que colunas são replicadas ao lado caso seja necessária uma impressão resumida. Esta é uma planilha básica. Existem vários recursos que podem ser implementados. Os inscritos no canal podem solicitar esta planilha Excel que executa cálculos de capacidade produtiva e balanceamento da produção. Porém, devem ter em conta que as funcionalidades da planilha exigem Excel e não OpenOffice Calc ou similar. Como já disse, o ideal é ter esse recurso e outros no sistema informatizado da empresa, pois várias integrações são necessárias ao planejamento de custos, qualidade, recursos humanos, terceirizados, etc. No início deste vídeo, comentamos sobre a gerência do desenvolvimento de produtos e como a sua necessidade se tornará progressivamente mais evidente. Até aqui, podemos salientar que as operações e tempos de fabricação devem ser obtidos no processo de desenvolvimento dos produtos e não somente quando a produção já estiver em andamento. O planejamento deve antever necessidades e criar corredores de produção que serão reavaliados permanentemente desde a efetivação de vendas e a cada novo período de vendas. Referente ao item listado ao início deste vídeo, item 4, capacidade produtiva, vários produtos em produção em mesmo período, informo que o item será tratado em próximo vídeo para dedicar um tempo exclusivo ao assunto.